É isso que acontece, tá? Então não é porque você tá entrando na menopausa, porque você tá na menopausa, que isso significa que vai ser mais difícil ou não. Eu acho que hoje o problema maior é você ver a tua rotina. E aí você vai identificar se a tua rotina embasada em tudo que eu falei aqui for uma rotina que não é muito ativa, que você não se alimenta bem, aí por isso é difícil perder a barriga, entendeu? Mas quando você torna uma rotina mais ativa, você tem um dia a dia, né, com exercício, você se alimenta bem, nossa, isso já é a chave. Aí se torna mais fácil perder a barriga, mas tá vendo que não tem nada a ver com o metabolismo ou propriamente dizendo a menopausa? Não tem nada a ver. Menopausa, né, um assunto meio que recorrente, porque muita mulherada pede esse assunto, né, fala sobre isso, pede para que eu venha debater um pouco mais sobre esse assunto. Então hoje exclusivamente nós vamos falar, será que é possível perder a barriga, né, na menopausa ou antecedendo esse período aí de pré-menopausa, por exemplo? Será que dá para fazer isso? Será que não tem muita alteração hormonal nessa fase? Será que dificulta mais ou não? É disso que a gente vai falar hoje. Então, se você quiser saber um pouco mais desse assunto, fica até o final desse vídeo. As mulheres acabam sempre considerando que à medida que a gente vai aumentando a idade, à medida que a gente vai, entre aspas, envelhecendo, né, vai ficando mais experiente, vamos dizer assim, a cada ano que vai passando, a gente vai tendo diminuição, o quê? Metabólica, vai tendo diminuição hormonal, né? E isso meio que a mulherada acha que acarreta de forma negativa nesse processo de perder a barriga. Então, nesse caso, quando a gente está falando de menopausa, a gente associa, né, ou na cabeça de muitas mulheres, de muitas de vocês aqui, se associa a menopausa à questão metabólica. Então, se eu tô entrando na menopausa ou se eu estou já na menopausa, né, ou eu tô entrando ou eu já entrei na menopausa, isso vai afetar negativamente e diretamente no meu metabolismo, logo eu não vou conseguir perder a barriga. Mas isso é um mito, né? Porque alguns outros vídeos aqui que eu já falei com vocês, né, a gente já fez outros tipos de conteúdo falando sobre essa questão do metabolismo ao longo da idade, e eu mostrei para vocês que a diferença que a gente tem no nosso metabolismo nessas fases, ela é muito pequena, né? Não é significativa. Há uma redução hormonal que influencia no metabolismo, mas ela é muito menor do que, por exemplo, se a gente fosse ver o que muda de fato, que são, por exemplo, os nossos hábitos ao decorrer do tempo. Então, o que mais deixa o nosso metabolismo lento não é a idade. Se a gente for ver numa escala de 0 a 10, por exemplo, a idade, ela tá ali influenciando, vamos colocar numa escala de 2, tá? De 0 a 10, onde 0 não influencia nada e 10 influencia muito, a idade tá ali na casa dos 2. Mas, por outro lado, o que influencia muito essa questão metabólica é o quê? É a sua rotina, os seus hábitos que mudaram. Então, numa escala de 0 a 10, o que influencia no seu metabolismo não estar acelerado é o quê? É você não ter hábitos, rotinas de exercício, rotinas de alimentação mais saudável, rotinas mais ativas, vamos dizer assim. Então, nessa escala de 0 a 10, nesse caso, os hábitos influenciam 10, a influência dele é quase que direta. Então, nesse caso, né, eu já desmistifico aqui para vocês que sim, é possível perder a barriga, mesmo entrando na menopausa, mesmo achando que tô na pré-menopausa e já tô vendo alguns efeitos negativos dessa fase, é possível sim, e eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive, algumas das minhas alunas que conseguiram esse resultado, mesmo passando dos 50 anos e ainda que chegaram ou já estão entrando na menopausa, ou já entraram. A gente pensa, né, novamente, a gente tenta buscar alguma coisa pra gente se jogar a culpa, né? Então é mais fácil a gente jogar a culpa na nossa idade, é mais fácil a gente jogar a culpa no metabolismo, e aí a gente fala assim, é nessa fase mais difícil. Bia, balela o que você tá falando, tá? Não é lindo assim não, você fala isso porque você é magrinha, porque você não tem ainda nem 30 anos, pra você é fácil falar, teu metabolismo tá na flor da idade, trabalhando assim.
Mas na verdade, gente, eu não tô falando nem por mim não, viu? Eu tô falando por todas as mulheres e alunas que eu trabalhei ao redor do mundo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Em todos os cantos que eu trabalhei com a mulherada, que trabalhei com essa questão do emagrecimento, todas elas eu percebi quando eu apliquei a minha metodologia que o problema não era a idade, era os hábitos, era o que ela estava fazendo. Então, por mais que você esteja entrando na menopausa ou você entrou já na menopausa, isso não é um motivo para você não conseguir perder a barriga, né? E o que na verdade está fazendo você ganhar a barriga não é a sua idade nem a menopausa, é a sua rotina que mudou, e por essa rotina ter mudado, você ficou mais sedentária, você se alimenta hoje de uma forma, né, muito não tão positiva. Você não tem uma vida ativa, você passa mais tempo sentada do que em movimento, você não se exercita. Então, isso tudo vai acarretando, claro, para você ter uma barriga maior, né? Para você ganhar peso. E aí é mais fácil a gente colocar a culpa na idade ou colocar a culpa no metabolismo, antes da gente olhar para nós e falar, caramba, foi eu que me deixei chegar até aqui, foi eu mesma, não tem nada a ver com a minha idade nem com o meu metabolismo. Porque como eu falei para vocês, se a gente fosse ver numa escala de 0 a 10, a nossa idade, a menopausa, hormônios, a velhice, essas coisas, gente, a influência é 2, numa escala de 0 a 10, mas as rotinas e os hábitos, na escala tá 10 de influência, para você ter uma ideia. E eu não tô falando isso da boca para fora, eu tô falando isso de ver artigos científicos, de ver que eles trabalham muito essa questão. E quando eu tô falando de artigo científico, eu não tô falando só de evidências, não, evidência científica, encontrei esse dado, não, é do que a comunidade científica hoje vem falando sobre metabolismo, sobre emagrecimento e sobre menopausa. Tem redução hormonal? Tem redução hormonal, mas se você às vezes já estiver praticando, por exemplo, exercício físico, você consegue produzir esses hormônios, né? O exercício ele começa a te ajudar. Se ainda tá com muita depressão desses hormônios, né? Ou seja, depressão na verdade, né? Não tem aqueles hormônios sendo produzidos, o que você faz? Você vai no médico e ele vai te passar alguns medicamentos, por exemplo, né, a famosa reposição hormonal, e esses remédios combinados com a atividade física vão fazer você conseguir ter resultado. Do contrário, quando a gente tem muito hormônio no corpo, o que acontece, né? A gente vai tendo aumento da fome, a gente tem aumento da libido, a gente tem aumento de um monte de coisa, né, de produção de um monte de coisa, principalmente às vezes de hormônios que seguram inclusive a tua perda de gordura, porque eles ficam segurando a tua gordura ali por um certo prazo. E aí, então, é isso que acontece, tá? Então não é porque você tá entrando na menopausa, porque você tá na menopausa, que isso significa que vai ser mais difícil ou não. Eu acho que hoje o problema maior é você ver a tua rotina, e aí você vai identificar se a tua rotina embasada em tudo que eu falei aqui for uma rotina que não é muito ativa, que você não se alimenta bem, aí por isso é difícil perder a barriga, entendeu? Mas quando você torna uma rotina mais ativa, você tem um dia a dia, né, com exercício, você se alimenta bem, nossa, isso já é a chave. Aí se torna mais fácil perder a barriga, mas tá vendo que não tem nada a ver com o metabolismo ou propriamente dizendo a menopausa? Não tem nada a ver. A gente tem a Marilene, né, que é uma aluna nossa, que já é vovó, e ela conseguiu perder, né, inclusive perder bastante, né, a barriga dela diminuiu bastante, ela conseguiu eliminar a gordura. O processo dela é um pouco mais diferente do que uma moça de 30 anos, né, de que uma mulher de 30, 40 anos. Claro, é um processo totalmente diferente, né, no caso aqui da Marilene, mas o que acontece, na verdade, mesmo ela tendo conseguido perder pouquinho, né, vamos dizer assim, mesmo ela não tendo tido tanto resultado, vamos dizer assim, nossa, isso, Bia, eu já vi você mostrando esse resultado em 30 dias, com uma outra aluna em 30 dias, e agora aqui, ó, no da Marilene, né, o que? 5 meses, 3 quilos só? E na verdade o que acontece é o seguinte, né, a responsividade do corpo de uma mulher mais nova por uma mulher mais madura, ele é totalmente diferente. Então, quanto tempo a Marilene ficou sem se exercitar? Quanto tempo a Marilene, né, deixou de se cuidar, deixou de se alimentar saudável, deixou de cuidar do corpo e trazer ele como prioridade? Então, é claro que a responsividade
responsividade vai ser muito menor do que de uma moça, né, de uma mulher mais nova, que ainda tá ali nos 30 anos, mas ainda não passou muito tempo, né, sedentário, ou passou a vida inteira, mas foi 30 anos, diferente de uma mulher de 50, entende? Então é só para vocês terem essa noção. Dependendo dessa idade, claro, a responsividade demora, às vezes o corpo demora mais para assimilar, ele ficou muito tempo parado, né, então é como se você fosse pegar um carro que tá muito tempo parado e até você fazer ele pegar no tranco para você andar com ele demora um pouquinho, então é a mesma coisa, mas isso não significa que você não vai ter resultado. E uma outra aluna também que eu lembro bastante, que é a Ana, que ela já tá entrando nesse processo de menopausa, mas na fase pré-menopausa ela conseguiu emagrecer muito, né, que é a Ana, nossa aluna da Holanda, e ela conseguiu emagrecer muito e entrando na pré-menopausa. Claro, agora ela tá sentindo a fase da menopausa. Eu não vou falar para vocês que é uma fase fácil de passar, né? Porque eu não é nem a minha ideia falar isso para vocês. Eu não passei, mas eu vi a minha mãe passando e eu vejo as minhas alunas passando por isso. Menopausa não é um processo fácil, é um processo delicado, é um processo sim que tem alteração hormonal, é um processo sim, né, que você sente muito calor, é um processo que, caramba, o seu corpo tá passando por uma transformação hormonal. Por quê? Porque o corpo ele tá regredindo aquela quantidade de hormônio, ele tá regredindo aquela quantidade de produção, né? Então a mulher ela para, por exemplo, de menstruar. Então imagina uma mulher que a vida inteira, por 50 anos, ela menstruou religiosamente. 50 anos não, né? Vamos colocar, dependendo, eu não lembro. Na época de vocês, a menarca acontecia em que fase da idade? Nos 14 anos ou antes, né? Agora tá muito mais acelerado, né? Acho que agora a pré-adolescência tá vindo no que, né? A menarca tá vindo nos 11 anos de idade, 12 anos de idade, né? Mas antigamente demorava, né? Era o quê? Com uns 15 anos, enfim. Mas vamos colocar aí que ela passou muito tempo, né? O corpo produzindo, fazendo toda aquela questão de ovário, não sei o que, e tira daqui, põe dali, né, e tem endométrio, aí sai endométrio, é tudo que acontece, né, gente, dentro desse nosso ciclo menstrual. Então, imagina, o corpo vai parar de fazer isso tudo, né, então o corpo estava acostumado a fazer uma coisa, é como se você fosse mudar de função, né, como se você fosse pegar um padeiro e pedir para ele trocar pneu de carro, né, mudou totalmente, por mais que seja, né, o mesmo trabalho de mãos, vamos dizer assim, mas uma coisa é totalmente diferente da outra. Então no corpo, quando a gente está entrando na menopausa, é isso basicamente que acontece. Então o corpo ele estava acostumado com esse tipo de produção hormonal e aí, né, com um tipo de função do corpo e agora ele para. Então é claro que você vai sofrer, mas não precisa ser sofrido, porque se você pratica exercício físico, se você se alimenta bem, eu garanto para você vai sentir os efeitos, mas você vai lidar melhor com esses efeitos do que uma mulher que não treina, do que uma mulher que não tem uma alimentação adequada, né, uma alimentação saudável. Então é isso que eu vejo de diferente nas minhas alunas. Tem menopausa? Tem. Tem como não sofrer com a menopausa? É 1 em 1 milhão que não vai ter os efeitos negativos. É igual uma mulher que não sente cólica quando tá para vir a menstruação dela, né? 1 em 1 milhão. É uma quantidade bem pouca de mulheres que não sentem cólica. A grande maioria sente cólica, né? Fica de cama, se sente mal, tem ânsia, enfim. Então na menopausa acontece dessa mesma forma também. Então o corpo ele tá passando por uma transformação, uma mutação, vamos dizer assim, né? Não é uma mutação não, mas é uma transformação e se você treina, você lida melhor com essa situação, você continua mostrando para o seu corpo, né, vamos continuar aqui em movimento, o que facilita muito, né? Então, mesmo entrando nessa fase da menopausa, você ainda assim consegue ter resultado igual a Ana que a gente mostrou aqui agora. Olha, eu acho que não existe a palavra impossível, sabe? Não existe esse negócio de não, eu não consigo, não aconteceu com todo mundo menos comigo. Isso, essa fase vai acontecer com todas nós mulheres se chegarmos até, né, os nossos 40 e poucos, 50 anos, isso é uma lei, é natural, vai acontecer, igual a certeza da morte, vai acontecer, nós temos essa certeza. Então, a menopausa, ela vai acontecer. Mas você pode aprender a lidar melhor com essa fase. Então, você já começa a se exercitar agora, você já começa a se alimentar melhor, né, já vai começando a conhecer alguns alimentos também que favorecem, por exemplo, quando vai chegando essa fase, né,
Tem alguns alimentos que te ajudam a passar melhor por essa fase, e aí sim você vai conseguir perder barriga, porque às vezes a gente fica jogando também muita culpa no metabolismo, muita culpa na menopausa, quando na verdade a culpa não tá em nenhum dos dois. Como eu disse, a culpa de você não estar perdendo barriga é sua, da sua rotina ter mudado. Então, você mudou muito a sua rotina, né? Não se alimenta bem, não treina, logo você vai ganhar barriga e não vai perder barriga. Agora, se você começar a se dedicar, se você começar a treinar, se você começar a se alimentar, é claro que você vai perder barriga, é claro que você vai conseguir ver resultados. Pode ser que você não veja o mesmo resultado, por exemplo, de uma mulher que tá com o abdômen trincado, o six-pack aparecendo, né? Os quadradinhos ali aparecendo. Pode ser, porque o corpo, como eu disse, o corpo ele tem uma resposta diferente para o tempo que você ficou parada. Então, se você ficou muito tempo parada, a tendência é ele vai responder muito rápido, logo de início, mas depois ele vai começar a assimilar aquilo que você tá trazendo de informação para ele, por conta desse muito tempo, né, parada. E aí, o que você tem que fazer? É começar e pensar. Emagrecimento, perder barriga, não é um processo rápido, é a longo prazo. É isso que você tem que pensar. Você já vai ver resultados no início? Claro, com certeza. Se você usar principalmente a metodologia Seca 30, com certeza você já vai ver resultado logo nos primeiros 30 dias. Eu garanto isso para vocês. Mas o problema é você não dar permanência. E aí você fica naquele ciclo de engorda, emagrece, e aí você vai botar sempre a culpa na menopausa. Olha, eu até consegui emagrecer, mas eu entrei na menopausa e acabou tudo. Olha, até consegui emagrecer, mas agora tomando esses remédios aqui que o médico me passou, né, para fazer reposição hormonal, Deus me livre, tá impossível conseguir perder barriga. Mas na verdade não. Foi porque você ou parou, ou porque você nem começou, ou porque você nem trocou de fato ali a sua alimentação. Continuou comendo, né? E aí uma coisa que é interessante falar, quando a gente tá treinando, mesmo que o nosso metabolismo tenha essa pequena redução ao longo do tempo, ele não interfere para perder barriga. Mas se você não tá treinando e tem essa redução metabólica e continua comendo, aí nesse caso ele impacta negativamente, mas também não dá para você pôr a culpa nele, porque ele é só um fator a mais ali, entendeu? É como se fosse a cerejinha do bolo. Sem a cereja, você continua comendo o bolo normal. Com a cereja, você come um bolo enfeitado. É tipo isso. Então, no metabolismo, ele funciona dessa forma. E aí, a mesma coisa para essa questão da menopausa. Então, cuidado só de você colocar a culpa nessas situações. É isso que eu não consigo muito entender. Às vezes, a gente joga muito culpa em coisas que não são justificáveis. Porque tem uma diminuição? Tem, claro que tem, né? Igual você usar um sapato por muito tempo, uma hora ele vai desgastar. Tem uma diminuição, ele não vai ficar novo pro resto da vida. O corpo ele é assim, não vai ficar zero bala pro resto da vida. Mas é triste a gente jogar a culpa no corpo, entendeu? Quando na verdade é nós que não estamos trabalhando para que a gente perca a barriga. Então, eu não tô me exercitando, eu não tô bebendo água, eu não tô dormindo direito, eu não me alimento bem, fumo, né? Também tem essa, fumo pra caramba. Coração bate, se eu subir desse escada, o coração vem na boca, porque eu não tenho resistência, né? Então, imagina, tudo isso vai. E aí sim nós pegamos um contexto, não metabolismo, não menopausa, tem nada a ver. Fiz uma live com a Odete Barros, né, uma psicóloga, e eu trouxe ela e ela falou, e a gente estava falando de procrastinação. E ela falou, as mulheres procrastinam porque decidem procrastinar. Porque você tem outra alternativa, mas aquilo foi uma decisão sua, mesmo que seja inconsciente. Mas foi uma decisão. Então isso não é de você, a culpa é minha e eu sou, né, um lixo, começar com frases ou palavras para te diminuir. Isso vai ser pior. É só você entender que a decisão de acelerar o seu metabolismo, a decisão de não sofrer com a menopausa é sua. Você tem duas escolhas. Se você decidir não sofrer, você vai treinar, vai se alimentar, vai beber água, vai dormir bem. Pronto, decidiu não sofrer com a menopausa. Agora, você tem o outro lado da moeda. Se você não fizer nada disso que eu falei, você está decidindo sofrer com a menopausa, entende? Então não é culpado, tem culpado ou não culpado. É a decisão. E eu acho que isso que muda o jogo para mulherada que toma essa decisão. Eu não vou sofrer com menopausa, eu não vou sofrer com metabolismo, eu não vou sofrer com o aumento da barriga, eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou agir, eu saio do mundo da tentativa
tentativa, eu parei de tentar, agora eu começo a fazer o quê? Agir. Ação, mais ação e menos tentativas, né? Por que que todas as vezes você tentou fazer várias coisas e não conseguiu? Porque você tentou. Quando é tentativa, você não vai conseguir. Agora, quando você decide, que foi uma coisa que a gente falou hoje com a Lília de manhã, ela tentou várias coisas, mas o porquê que ela veio pro SEC e conseguiu fazer e convenceu o marido dela, por exemplo, que era isso que ela precisava? Porque ela decidiu. Ela falou, é isso aqui que eu preciso fazer. E ela vestiu a camisa, foi lá e fez. Virou faixa preta no emagrecimento. Então, olha que legal. É tudo base de decisão. Então, hoje a minha pergunta para vocês, e aí fica aí, vocês me respondem aqui. Qual é a sua decisão? Você vai sofrer com a menopausa ou você não vai sofrer com a menopausa? Metodologia SECA30 é uma coisa que eu estou acostumada sempre a falar, a aplicar com as minhas alunas e falar um pouco aqui para vocês como é que ela funciona. Basicamente, ela é formada por exercícios inteligentes, exercícios localizados, alta intensidade, né? E aí tem também a parte mais alimentar, a gente também tem a parte mais mental ali da situação, mas a metodologia em si é o quê? Por que que as mulheres têm resultado? Porque elas aceleram o metabolismo dela a partir de treinos inteligentes que aceleram o metabolismo. Logo, esses treinos inteligentes que aceleram o metabolismo, eles ainda têm esse fator por conta da intensidade. Então, ela tá acelerando o metabolismo dela não no momento que ela tá treinando, ela tá acelerando o metabolismo dela depois que ela termina o treino. E esse metabolismo continua queimando gordura nas 24, 48, 72 horas depois que ela finalizou o treino. E o treino tem duração máxima aí de 30 minutos. Então isso significa o quê? Que você treina na máxima intensidade por até 30 minutos, você acelera o seu metabolismo e continua queimando gordura a longo prazo, até 72 horas depois. E é isso que vai fazendo com que você queime gordura da barriga, é isso que vai fazendo com que você emagreça, e isso vai te deixando mais motivada, porque esse tipo de metodologia te dá o resultado em apenas 30 dias. Então, quando você começa, por exemplo, a aplicar essa metodologia, né, e a gente vê isso com as nossas alunas, em 15 dias elas já começam a ver um pequeno resultado. Em 30 dias ela fala, caraca, eu nem achava que isso aqui era possível e aconteceu comigo. Então, por isso que a mulherada tem resultado, porque é um resultado rápido, é um resultado bom, né, que você nunca viu em anos, tentando com academia e caminhada, mas você consegue entender a diferença só do fato de você ter feito o quê? Treino inteligente. E aí começa tudo a fazer sentido, porque todo o resto que você havia feito não eram treinos inteligentes. Eram treinos não inteligentes, para não chamar de outra coisa, né? Eram treinos que não tem... O treino que ele não tem funcionalidade, vou falar, é um treino burro. Vai, não queria falar essa palavra, mas vou falar. Um treino que não funciona para emagrecer é um treino burro para emagrecimento. Um treino que você faz que não tá perdendo barriga é um treino burro para perder barriga. Aí vem aquela questão, você vai querer ficar fazendo coisas que não funcionam? Que não são inteligentes para o emagrecimento? Que não são inteligentes para perder barriga? Não. Então você tem que usar o quê? Exercício inteligente, uma metodologia inteligente, alta intensidade, exercício localizado também para não sofrer com flacidez na barriga, né? Por exemplo, tem que fazer exercício localizado e usa alta intensidade, pronto. Ó, você tem isso daqui na sua mão, agora é aplicar. Essa é a metodologia SECA30. Primeira coisa, você vai definir quantas vezes você vai treinar por semana. Você vai treinar 3 vezes? Vamos colocar que esse é um mínimo, tá? Mínimo de 3 a 5 vezes aí, para você conseguir ter resultado. Quer acelerar mais esse resultado? Bota mais uma vez aí, bota mais 2 vezes aí, treinando até 6 vezes. Um dia, gente, tem que ter descanso. Eu sei que muita gente fala, não, mas virou meu estilo de vida. Beleza, se você sabe, já tá numa fase que você sabe dar descanso ativo, ok. Se você não sabe dar descanso ativo, não vamos nem entrar nesses méritos. Para por aqui e fica aí com 3 ou 4 treinos na semana. Mas defina isso. Defina lá que você vai treinar essas 4 vezes ou essas 3 vezes na semana por 30 minutos. Então você vai colocar lá o seu despertador, né? Para você, não sei se você vai treinar de manhã ou à noite, que horário que você vai treinar, mas defina isso. E aí você vai treinar por 30 minutos e você vai fazer o quê? Tentar até o final desses 30 minutos, e dando treino, dando nota para esse treino, a cada round que for passando, por exemplo, e quando você finalizar,
esses 30 minutos, você tem que fazer aquela pergunta, de 0 a 10, como que tá a minha intensidade? 0 tá super tranquilo, faria outro treino desse, ou 10 tá tipo assim, chama o SAMU, porque aqui só tá o corpo, porque a alma já foi, né? Ou tipo, cadê anota a placa? Alguém anotou a placa do caminhão que passou em cima de mim porque eu tô derrotada. É tipo assim, você tem que sair sentindo essa expressão mesmo, entendeu? Que você não aguenta fazer outro. Aí sim, isso significa que você foi no seu máximo de intensidade. E aí você começa a dosar essa intensidade com velocidade, né? Então você acelera um pouco os exercícios, você pode dosar ela por repetição, né? Quantidades de repetição, você pode aumentar a intensidade com carga extra, né? Então você vai treinar com o seu corpo ou algo a mais, tipo uma mochila nas costas, né? Ou eu nunca sei falar, um negócio que coloca amaciante, eu não sei nem falar, como é que chama isso? O negócio que põe amaciante, né, gente? Não sei se vocês souberem, fala o nome aqui pra mim, porque eu nunca sei falar. Esse negócio aí de pôr amaciante, tem aluna minha que coloca areia dentro para deixar mais pesado. Então, garrafa, é isso aí. E aí você coloca, entendeu? Você pode usar o líquido que tem ali dentro ou colocar uma areia, né? Inventar um pouco aí, colocar mais criatividade. E aí sim, né? Você vai conseguir treinar com uma carga extra. Então, essas são uma das formas que você pode fazer por tempo também, né? Ou seja, treinar, colocar por tempo as repetições, né? 45 segundos cada exercício, descansa 15, 30 segundos cada exercício, descansa 10, descansa 20. Então depende também, mas tudo varia e tudo isso, brincar com esses parâmetros, com essas ferramentas, faz com que você aumente a sua intensidade. Então o segredo para você perder barriga mesmo na menopausa e o passo que eu tenho para te dar é: defina o seu treino já hoje, né? Defina quantas vezes você vai treinar, saiba que você vai treinar por no máximo aí 30 minutos, o seu treino tem que chegar até exaustão, você tem que acabar o treino ali fadigada e começa aos poucos também já ir melhorando a sua alimentação. Eu não vou falar para você ter uma dieta ou para você fazer já uma reeducação alimentar. Começa com o básico, sabe por quê? Eu chamo o exercício, ele tem um efeito, né, que a gente chama de hábito angular. O que é um hábito angular? Quando eu mudo uma coisa na minha vida, muda todo o resto. Parece doido o que eu tô falando, mas é tipo um efeito dominó. Quando eu solto a primeira peça, né, se eu tô com vários dominós assim, ó, em pé, se eu solto uma peça, o que acontece? Todas as outras vão cair. Nesse caso, o exercício, ele tem esse efeito do hábito angular, porque quando você já começa a praticar exercício, quando você já começa a usar intensidade, você já começa a ver um pouquinho de resultado, aí você fala assim, hoje eu não vou comer fritura, eu vou comer algo mais saudável. E aí você começa a ter vontade de fazer outras coisas. Automaticamente sua alimentação muda, automaticamente você vai dormir mais cedo para regular teu sono, né? Que antes você estava indo dormir tarde. Automaticamente você começa a beber mais água. Então parece que tudo vai mudando. Tudo isso por um fator. E essa porta de entrada sempre vai ser o exercício para melhorar o seu hábito angular, né? Então, para ter esse efeito dominó, já começa com o exercício. Não se preocupa com o resto, não. Vai primeiro e foca em fazer bem o seu exercício de 30 minutos com alta intensidade, que tá tudo ok. O resto vai acontecer no seu tempo, mas vai acontecer. Você tá caindo de paraquedas aqui, que é a primeira vez que você me vê e gostou desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal, segue a nossa página, né, a nossa fanpage lá no Facebook e se inscreve também e segue lá a gente no Instagram, porque vai ser a melhor forma de você estar sempre por dentro dos conteúdos que a gente coloca por aqui, de quando a gente está gravando, por exemplo, esse conteúdo online, né, esse conteúdo ao vivo. Então, antes de você, às vezes, eu queria participar um dia ao vivo, que eu queria fazer alguma pergunta, já vai lá, esteja atenta sempre a tudo que a gente coloca por aqui, inscrita no nosso canal, porque assim, sempre que a gente estiver entrando ao vivo ou surgir um vídeo novo que a gente colocar, publicar, você vai ser notificada, tá bom? Então não deixa de se inscrever, segue o nosso Instagram, curte a nossa fanpage e vai ser um prazer ter você aqui acompanhando a gente. E se você gostou desse conteúdo, se você sabia ou não sabia das coisas que eu comentei aqui, e se isso te ajudou de alguma forma, deixa o seu comentário também, porque isso é um termômetro para eu saber se o conteúdo que eu tô colocando aqui tá ajudando vocês, porque essa é a minha missão, eu quero ajudar. E se for para estar colocando mais parafuso na cabeça de vocês, eu vou reformular todo o meu conteúdo quantas vezes for preciso para trazer mais clareza, para que vocês entendam de uma forma muito mais simples o que é emagrecer, o que é perder a barriga, tá bom? Então deixe seu comentário, não se esqueça de deixar o seu like também, isso é muito importante para nós, e compartilha, né? Se você tem uma amiga que ama muito, que sabe que ela tá se batendo aí para emagrecer e perder a barriga, compartilha também esse vídeo com ela.
é uma forma de você me ajudar a ajudar outras pessoas e você, a partir de você, você tá ajudando suas pessoas aí, suas amigas, as pessoas que você ama e tem mais proximidade, tá bom? Eu vou ficando por aqui, muito obrigada pelo tempo de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês, valeu!